Provavelmente nos bancos seria ao contrário, há uma regulação muito forte, a vontade de arriscar é um bocadinho menor. Para mim, a única maneira seria ser mesmo um banco totalmente à parte, talvez como era o Ativo Banco, ou acho que houve esta tentativa de modernizar alguns bancos, mas na minha opinião não teve sucesso. Certo. E os bancos tecnológicos, neste caso não os nacionais, as Revolut, os N26, achas que vão ser vossos concorrentes de algum modo, que são soluções... Eu espero ver um bocadinho ao contrário, espero ver que a N26 um dia se sente alarmada porque o facto está a crescer e que seremos concorrentes de uma Revolut e de uma N26. A estrutura, a visão nós temos, mas sim, eu acho que são esse tipo de instituições que vai marcar o futuro financeiro, ou que vão ser os bancos da próxima geração. Certo. Já o são agora, mas certo no futuro, que é a banca do futuro. Certo. Vocês já começaram o vosso processo de internacionalização, portanto, fisicamente, não é? Já tem também atividade pelo menos em Espanha. E antes de irmos aí, vocês já tinham clientes internacionais, portanto, antes desta incursão no novo país, ou seja, é um negócio internacionalizável o vosso negócio? Imagino que sim, não é? Mas tem que fazer a pergunta. Sim, não, é um negócio internacionalizável de várias maneiras. Em primeiro lugar, há sempre empresas de fora que querem vender para o mercado português e que têm a necessidade de ter meios de pagamento pois, que os o portugueses... MBWay, por exemplo, não é? Por exemplo, um meio de pagamento local. E não é comum, então, que uma grande empresa, que normalmente são empresas de fora, que são grandes, já se deem, não é sem ao trabalho, é que tenham que passar pelos processos, lá está, que a banca lhes pede, não é preciso marcar uma reunião, não, rapidamente fazemos um Teams, um Zoom, e mostramos a nossa API, já está pensada de modo a que qualquer pessoa fora de Portugal a perceba, ou seja, não tem que ser em português, os nossos manuais têm que ser em inglês, tudo isto, rapidamente eles percebem que é muito fácil integrar connosco, ao contrário, pode ser com outras instituições. Por isso, só aí vemos logo que o nosso produto é internacionalizado. Depois, há uma questão que nós temos. Não estamos só focados nos meios de pagamento portugueses, e sabemos que os cartões são meios de pagamento que são os cartões Visa, Mastercard, que são válidos pela Europa fora, pelo mundo fora, e por isso nós também conseguimos comercializá-los para outros países. O que é muito importante é que nós não nos cingimos só ao meio de pagamento em si, mas que também os serviços adicionais que nós vamos colocando façam com que o nosso produto, mesmo que seja o mesmo meio de pagamento em Espanha e em França, mas que as funcionalidades adicionais que nós colocamos são a mais-valia que os comerciantes veem. Certo. Ou seja, aquela questão... Não é só meios de pagamento, são os serviços certo. E a qualidade do serviço que nós colocamos. Que era o que falávamos no início, o serviço tem que ver com as funcionalidades que estão em back-office e que no fundo permitem depois o comerciante do lado de lá fazer uma melhor gestão, ter acesso a mais dados e tal. Ou seja, vocês dão um grande enfoque a essa questão, não é? Portanto, mais do que a questão de serem só um meio de pagamento, poderem proporcionar um serviço, não sei se, imagino que diferenciador, não é? E que o empresário do outro lado veja aquilo como uma mais-valia, porque de facto, pronto, e já falamos nisso, dados são cada vez mais importantes, não é? É isso, mas essencialmente é a paixão e o compromisso que nós colocamos em cada linha de código e em cada telefonema que se faz com o comerciante. Certo. Acho que esse é de facto o fator diferenciador, é a qualidade de serviço. Tu disseste recentemente numa entrevista que tão mais importante como o vosso crescimento foi poderem ter ajudado outros empresários a conseguir manter ou a expandir o seu negócio durante a pandemia. O que é que isto significa na prática? Ou seja, foi aquilo que já falamos há pouquinho, de poderem que já estavam preparados quando aconteceu isto e, portanto, para quem precisou naquele momento, já tinha, quer dizer, não precisou de parar durante meses.
o seu negócio, ou significa, ou mais do que isto, ou seja, ou tem a ver com eventualmente já estarem a antecipar a questão de, como já falamos também, já estarem a antecipar o boom deste mercado, mais cedo ou mais tarde, eventualmente de serem valores, de não ter sido de uma forma tão expressiva como foi. O que é que quiseste dizer, no fundo, com esta afirmação? De que, de facto, quer dizer, no fundo, é também reconfortante. É importante, obviamente, o crescimento do vosso negócio, como é lógico, mas também sentir que, mais do que crescimento, esse crescimento, no fundo, foi a ajudar outras pessoas, também elas a crescer, não é? Outras pessoas, outros negócios, neste caso. No modo muito simples, se um cliente nosso consegue fazer 20 vendas em vez de fazer 20, em vez de fazer 10, nós tiramos mais partido, nós somos os comissionistas, não é? E vamos ganhando à medida que os nossos clientes também vendem. Por isso, é também do nosso interesse que os nossos comerciantes ou que os nossos clientes vendam mais. Mas depois vamos criando laços, relações com certas empresas, e é muito interessante irmos crescendo juntos. Uhum. Um comerciante que diz, ok, eu liguei para aqui e pergunta, por exemplo, onde é que está a vossa infraestrutura técnica? Para mim já não está a aguentar mais. Podem-nos ajudar? Sim, partilhamos, ajudamos, e o ajudar não tem que ser gratuitamente, mas ajudamos aquilo que podemos com o nosso conhecimento, e isso é mesmo muito gratificante. E o que é que criamos aqui? Criamos depois laços e um vínculo ao nosso serviço que nos permite manter o negócio e permite-nos ir crescendo juntos. Certo, certo. Sim, no fundo, mais do que um negócio, veem-no como um negócio sustentável e que de alguma forma criam relações, apesar de tudo ser digital, não é? Estamos a falar de um negócio totalmente digital, as relações, quer dizer, as relações não deixaram de existir, e no fundo é um pouquinho isso, não é? Ou seja, sentem-se de alguma forma reconfortados por poderem apoiar e poderem estar a crescer juntos, até porque muitos destes negócios, e como falávamos há pouco, começaram do zero e, portanto, alguns deles provavelmente já tiveram crescimentos extraordinários e, portanto, percebo aquilo que dizes de ser reconfortante crescerem juntos. Mudando aqui um bocadinho o foco do negócio da Eu Pago, mas vocês paralelamente também, recentemente, há um ano, uma coisa do género, investiram em umas instalações novas para acolher outras fintechs, não é? Queres desenvolver um bocadinho desta ideia, até para que quem possa estar a ouvir e possa estar interessado perceba um pouquinho melhor, ou seja, a ideia é vocês serem uma incubadora, serem investidores, não sei, qual é o papel, qual é a vossa ideia com este projeto? Se pudermos pensar que as empresas que se juntem a nós aqui fisicamente e que vão tirar partido daquilo que nós fomos construindo, do nosso auditório, da nossa sala de refeição, dos nossos escritórios, da nossa rede tecnológica, aquilo que nós vamos fazer, vamos partilhar o conhecimento que nós temos com empresas que estejam a nascer agora. Uhum. E nós podemos, se pensarmos assim, somos um pouco de incubadoras, vamos levar algum conhecimento. Claro, se sentirmos que nós podemos fazer um pouco mais, participar ativamente numa empresa, fazer parte da sua gestão, claro que se essas empresas estiverem interessadas nisso, e se nós também tivermos, também pode ser. Mas a ideia aqui é incubar e ajudar e dar condições, mais uma vez, a que essas empresas vão crescendo. Se eu der um passo atrás, quando um comerciante nosso tem sucesso ou vende muito, está implícito que o nosso trabalho foi bem feito. Okay? E então nós também ganhamos notoriedade com isto. Se nós trouxemos se nós tivermos aqui pessoas, empresas a trabalhar connosco, que tiram partido do nosso know-how, do nosso conhecimento, e se depois eles têm sucesso, para nós, é claro que o conhecimento que nós transmitimos a essas empresas torna-se visível a um país, aos clientes que essas empresas terão, porque de facto podem dizer assim, ok, foi ali
foi com estas pessoas que eu aprendi, foram estas pessoas que me ajudaram. Sim, eu tenho conhecimento, isto mostra. Depois, é um fator diferenciador. Dizer, não, eu vou trabalhar com empresas como eu pago, porque eles de facto sabem o que estão a fazer, eles têm conhecimento. Eles tiram partido disto, do modo empresarial, e ainda conseguem dar um apoio a empresas mais pequenas que estão a lançar. Isto é a prova que a partilha de conhecimento e que o conhecimento que nós temos nesta matéria existe, é grande e que tem sucesso. Sim. Ou seja, a ideia é criar uma comunidade, no fundo, não é? Até porque está muito em voga este conceito de comunidade. E aqui de comunidade, porque vocês dizem especificamente são fintechs, não é? Vocês querem ter incubadas, entre aspas, fintechs. Isto acaba por ser, então, posso entender isto, ou podemos entender isto em duas vertentes, se calhar, não é? Marketing, ou seja, de alguma forma, no longo prazo, como dizias, se correr bem numa ou outra, elas vão transmitir isso ao seu mercado e, portanto, no limite isto, implicitamente, estamos a vender-nos, entre aspas, não, quer dizer, estamos a vender-nos no médio prazo, e se calhar também um pouquinho a questão de quererem estar rodeados, não é, por negócios que tenham uma forte componente tecnológica e inovadora, não é? Ou seja, no fundo, para poderem estar rodeados de gente que também vos possam trazer alguma coisa a vocês, não é? É isso, e voltamos é com estas pessoas novas também que nós vamos estando a par, o mundo vai mudando. Certo. Okay? E se calhar, voltando à conversa dos bancos, se calhar o que pode ter faltado é estarem rodeados de pessoas com novas ideias, com novas tecnologias e que nos fazem pensar já um bocadinho fora daquilo que nós fazemos todos os dias. Certo. Okay? É perceber, ok, o mundo está aí por aqui, se calhar temos que pensar, a ver aqui ideias novas, ver sangue novo, ver aqui se calhar uma mudança de paradigma, não é? Ou seja, eu recordo-me, e ainda existe muito este conceito no mercado. No mercado, falando do ponto de vista empresarial, existe muito ainda, aqui, há um fosso grande entre gerações, não é? A geração dos baby boomers, que são aqueles que estão agora a caminhar para a reforma, não tem nada a ver com a geração até aos 40, digamos assim, não é? E se calhar sempre existiu um bocado, eu pelo menos tenho essa ideia de, és muito novo, deixa lá isso, ou ainda não és suficientemente, portanto, sempre houve aqui algum distanciamento entre estas gerações. Provavelmente o que está a acontecer agora aqui, e este vosso projeto, eu acho que é o espírito exatamente oposto a este, ou seja, há uma mudança de paradigma, quer dizer, a questão da idade não pode ser um fator, não tem nada a ver com competência, não é? Portanto, competentes ou incompetentes existem em todas as idades, em todas as gerações, pelo contrário, nós devemos estar rodeados de gente nova, não é? Porque o mundo tem desenvolvido tão rápido nos últimos, não sei, 20 anos, se calhar, que se não o fizermos vamos ficar para trás. E, portanto, nós queremos ter essas pessoas perto de nós, não é? para partilhar conhecimento. 100% de acordo. É um bocadinho esse o espírito do projeto. É isso. Mesmo a nossa geração, ou a geração acima, os baby boomers, de facto ainda há baby boomers que vão falando connosco e que vão trabalhando connosco, e sim, esses vão sendo aqueles que têm mais, não vou dizer que têm mais sucesso, mas que sim, estão mais preparados nesta fase. E nós, a precaver isso, de facto, pensando no futuro, é algo que nós queremos também ter perto de nós, as novas ideias, novas tecnologias, e sim, é esse encurtar o gap geracional. Uhum. Mas eu acho que isso também já tem um pouco a ver com a minha geração em si, que eu acho que estamos mais ligados aos nossos filhos. Já não é aquela geração anterior, que o pai era sempre muito austero e a mãe era sempre muito mais carinhosa. Não, as coisas mudaram bastante e eu tenho 40 anos e eu estou aqui a pensar rapidamente e provavelmente sou a pessoa mais velha Não, posso ter um colaborador apenas que seja mais velho do que eu, por isso já há muito tempo que nós pensamos que sim, que é no sangue mais novo, nas novas ideias que está o futuro.
Certo. Não há nenhuma dúvida. Certo. E a vontade de arriscar está implícito nas pessoas mais novas, nas gerações mais novas. Sim, sim. Felizmente sim, concordo em absoluto. Felizmente é que a nossa geração já percebeu isso e está-se a rodear de pessoas novas e está-se a rodear... Sim. É esse. O que é uma mais-valia para toda a gente, porque, por um lado, a nossa geração, quando saiu para o mercado, sofreu um bocadinho esse estigma, entre aspas, dessa questão do... Bem, enquanto és demasiado novo, portanto, o argumento do novo estar associado à competência que sempre foi muito presente, e hoje em dia isso já não existe, o que ajuda ambas as partes, não é? Tanto quem entra para o mercado como quem já está no mercado, e se calhar por isso é que as coisas também, embora, atenção, isto... Também evolui mais rápido. Mas isto também é produto da educação do geral, não é? É assim, eu entrei na faculdade aos 18 anos para sair aos 23. Okay? E agora entra-se aos 18 anos para sair aos 21. Aos 21 já temos pessoas prontas a trabalhar. E na parte tecnológica já ninguém precisa de ir para a universidade. Um bom programador é um bom programador. Não tem que ser um bom programador que tenha trabalhado, esteja a estudar 7 anos. As competências técnicas, claro que bem apoiadas pelas competências teóricas, mas as competências técnicas são muito importantes neste momento, que também facilita a entrada no mercado de trabalho de pessoas mais novas. Isto é tudo fruto daquilo que estamos a viver atualmente. Acho que era impossível, num banco há 20 anos atrás, alguém começar a trabalhar com 21 anos. Deixar entrar alguém com 21 anos. Não, ia ter que fazer um estágio, ia ter que fazer... Não sei, parece-me que agora tudo é mais simples e também porque a educação provavelmente é melhor. E também está mais democratizado. Certo. Também estamos a falar de um segmento muito específico, não é? Eu tenho conhecimento por vias profissional, não é? Porque faz parte do meu trabalho, da minha área profissional, noutras áreas, e aqui refiro-me, por exemplo, à indústria, e as coisas não são exatamente iguais, ou seja, tudo aquilo que seja, não são, mas vão acabar por ser, não tenho grandes dúvidas disso, é só uma questão de tempo. Até se começar a ter dificuldades, quando digo indústria não é toda a gente, obviamente, mas uma parte pelo menos é. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente há uma diferença grande de formas de pensar nos setores de atividade, não é? Económica, ou seja, o IT, a área dos serviços, quando falo em serviços, consultoria, eventualmente advocacia, portanto, há aqui marketing, talvez haja uma forma um pouquinho diferente de pensar face àquilo que são os setores mais industriais, se calhar também muito por força da questão das gerações, e há de ser uma questão de tempo para de alguma forma as coisas se equilibrarem, não é? Porque, como tu dizias no início, e isto é sentido por todos, existe falta de recursos. Inicialmente existiu falta de recursos no IT. Hoje em dia eu ouço várias empresas de vários setores e negócios, toda a gente se queixa que há falta de mão de obra e, portanto, chegamos a um ponto em que, de facto, é preciso pensarmos as coisas, se calhar, de outro modo e tratarmos as pessoas, sermos um pouquinho mais inovadores, se calhar, na forma de gerir as pessoas e gerir as equipas e as empresas, etc. Mas relativamente, para eu também não estar aqui a divagar e não sair daquilo que queria dizer, relativamente ao vosso projeto, a este projeto de incubação, chamamos-lhe assim, existe um processo de seleção das empresas? Como é que, ou as empresas... Ou seja, como é que vocês, no limite, quando se atingirem, não sei como é que está a nível de capacidade, mas vamos imaginar que estão a esgotar a capacidade do vosso espaço, tem alguma... Como é que vocês vão fazer a seleção dessas empresas? Partindo do pressuposto que pode haver aqui um boom de procura, entre aspas. Claro que a qualidade dos projetos em si, não é? Aquilo que mais se aproxima da nossa área de negócio, vão ser sempre fatores preferenciais, não são eliminatórios, mas claro, aquilo que seja mais relacionado com a atividade da eu pago em si e de empresas relacionadas, desenvolvimento, será sempre um fator diferenciador. Ok. A proximidade dos negócios.
Sim, ou seja, no fundo conversam com as pessoas pronto, e logo avaliam se estão alinhados ou não nos objetivos, no mindset, etc. Para perceber se enquadram ou não no espírito que vocês querem. Sim, claro, já não tirando essa parte, depois é óbvio que temos de ter aqui empresas que tenham o mesmo espírito de trabalho, o mesmo espírito de vivência que nós, Certo? claramente. Sim. Antes de te lançar uma questão final, eu há pouco deixei uma questão a meio e tenho real curiosidade em perceber, que era a questão da internacionalização, ou seja, depois acabei por me esquecer de fazer a questão que tinha a ver com a vossa expansão para a Espanha. Ficámos só na componente daquelas empresas que são estrangeiras e querem vender para Portugal e vos procuram, já vos procuravam para desenvolver soluções à medida. Mas paralelamente estão também a fazer investimento em Espanha. Qual é que é a ideia? É replicar a vossa atividade de Portugal no mercado espanhol? Há diferenças? Não há diferenças? Há diferenças culturais e claramente nós temos que, pensando só em Espanha, ou que seja em França, nós temos que pensar nos meios de pagamento locais e apesar de vendermos meios de pagamento ou de intermediarmos meios de pagamento, sim, nós vamos ter que nos focar bastante, e é esse o nosso foco atual, em pensarmos como um comerciante espanhol. Culturalmente, os meios de pagamento são diferentes. Nós cá em Portugal estamos habituados a trabalhar com meios de pagamento sem risco, já fora de Portugal. Eu acho que aqui a experiência é mais Portugal, fora de Portugal, do Portugal e Espanha, Ok. ou Espanha e França. Mesmo para nós, há uma mudança de mindset, porque o risco de trabalhar fora de Portugal com os meios de pagamento existentes é maior do que trabalhar com um MBWay ou um multibanco. São meios de pagamento que não têm um risco financeiro, não há um risco de chargeback. Então há Ok. uma mudança de paradigma dentro das equipas e depois isto é fruto lá está da adaptação aos meios de pagamento e ao modo como as pessoas fazem as compras fora de Portugal. Há uma adaptação não só do meio de pagamento, mas também mesmo do modo de pensar e do modo de venda. Mas somos mais conservadores, também aqui na questão dos pagamentos? Há semelhança um pouco culturalmente. Somos porque nós já temos um meio de pagamento e aqui posso focar um bocadinho no multibanco, que já há muitos anos é um meio de pagamento que tem notificações em tempo real e que deixou os comerciantes portugueses muito confortáveis. Okay? Não havendo um risco de chargeback, é possível um comerciante vender um par de sapatos 42, os sapatos chegam ao consumidor final, não servem e ele pede para devolver. Ora bem, se for por multibanco, e se o comerciante não aceitar essa devolução, ele por lei é obrigado, mas ainda aqui é um absurdo. Mas não aceitando essa devolução, o meio de pagamento no cartão de crédito permite ao consumidor reverter a transação, coisa que não acontece no multibanco. Por isso, eu se for um comerciante, prefiro ter multibanco, mas se for um consumidor final, prefiro por pagar através de um meio de pagamento que me permita reverter esta transação. Por isso, esta parte o multibanco ficou muito ligado cá em Portugal ao e-commerce e pronto, nós ficamos com... É conservador porque é confortável para os comerciantes terem este meio de pagamento. É esta, pelo menos, a minha convicção e não nos permitiu evoluir para outro tipo de meios de pagamento que se vai fazer, que apesar de terem um risco financeiro, são mais ágeis e se nós conseguimos, se o consumidor final tiver muito confortável no modo como paga, provavelmente faz compras de um modo mais espontâneo, okay? Porque apesar de tudo pode reverter a transação se quiser. Então é mais fácil, na minha opinião, fazer um pagamento de cartão de crédito do que fazê-lo por multibanco. Mas o nosso multibanco funciona muito bem e pronto, e nós fomos ficando assim, aqui em Portugal, Certo. fomos ficando confortáveis com este meio de pagamento. E é uma coisa que no resto da Europa não existe. E podes dar um exemplo das soluções que existem no resto da Europa, por exemplo, que se diferenciam das nossas? Não, eu acho que a grande diferença ainda é a taxa de utilização de cartões, da rede Visa e de cartões de crédito. Uhum. Ou seja, usa-se mais, fora de Portugal, usa-se mais convencionalmente, muito mais o cartão de crédito. Sim, usa-se muito mais. E nós fomos evoluindo a nossa solução até que ela está madura o suficiente para conseguirmos replicar este modelo, pelo menos com esses meios de pagamento, fora de Portugal.
associado ao meio de pagamento, eu levo sempre a qualidade de serviço, que é algo que eu quero levar para fora. Certo. Isso para vocês é o facto de haver mais pessoas a fazer compras por cartão de crédito, não é? Sim, Noutros tem países. crescido. Mas isto, relativamente ao vosso negócio, é de alguma forma penalizador, ou seja, vocês também conseguem, nesses prestadores de serviço, portanto, conseguem desenvolver soluções, conseguem entrar no Sim, mercado. nós temos essa Ok, solução e ok, é a questão de sempre, que é, se o mercado pede, se o mercado exige, nós temos que estar prontos a certo. fornecer essas soluções. Certo. Nós aqui em Portugal temos, se calhar, não, quer dizer, não sei se tem impacto ou não depois globalmente no mercado nacional, mas como o MBWay tem bastantes soluções, não é? Dá para, no fundo, fazer dentro do MBWay aquelas soluções de cartão, não é? Replicar uma Sim. espécie que se calhar muita gente utiliza isso numa lógica da tal questão do risco, de gerir um bocado a questão do risco, da proteção dos dados, não sei se tem algum Não, sentido. não, tem a ver com nós ficamos muito mais confortáveis em ter que ir ao ATM, colocar 5 dígitos, que é a entidade, mais 9 dígitos e mais um montante, ou por simplesmente meter o número de cartão de crédito. Quando, na verdade, em última análise, a segurança é maior no pagamento de cartão de crédito, nós conseguimos reverter a transação se assim quisermos. Mas ficamos Se houver confortáveis. fraude, quando diz segurança, tem a ver com o quê? Tem a ver com fraude ou tem a ver com a pessoa Não, se não. arrepender da compra e simplesmente cancelar ou alguma coisa do Sim, género? sim, arrepender-se da compra e simplesmente cancelar, mesmo que o comerciante não esteja de acordo. Não é uma questão de disputa, não tem que ser uma fraude. Certo, certo. Ok. Por falar E nós nisso, ficamos, mas só para, ir, para responder à pergunta, assim nós ficamos confortáveis com esse meio de pagamento e então foi criada essa ideia que há ali um bicho-papão com os cartões de crédito e pronto, e ficou criada essa, e passamos só a confiar nas marcas portuguesas, que são confiáveis, que são boas, não tenho nada contra, mas ficou criado esse estigma. certo. E relativamente à Klarna, que agora veio para Portugal, eles no fundo também são uma solução, são diferenciador, né? Também são uma fintech, também são uma solução de pagamento, ou seja, também são vossos potenciais parceiros ou são concorrentes? Só para perceber como é que se posicionam no mercado. Uma vez que, quer dizer, que veio trazer algo até que existe noutros países e lembrei-me disto porque há outros países que já estão muito habituados a trabalhar deste modo. Não é? Trabalhar, isto é, as pessoas fazerem compras de forma fracionada, não é? Aqui em Portugal não havia muitas soluções, supostamente. João, olha, eu aproveito para dizer que, assim, calhou mesmo na hora aqui do podcast, nós às 15 horas, estava marcado para termos o nosso primeiro comerciante a fazer uma solução de Buy Now, Pay Later e que depois acaba por ser um pagamento fracionado. Por isso, a solução que a Klarna traz, não nos mesmos moldes, mas ter uma solução de pagamento fracionado, nós já tínhamos pensado, exatamente por aquilo que se calhar acabamos a conversa do modo que vamos começando. Havia essa necessidade dos nossos sites de comércio eletrónico terem uma solução de Buy Now, Pay Later, juntamos, encontramos um parceiro, em breve vamos divulgar, apesar de já estar online, mas pronto, não vou dizer ainda qual é que é, mas sim, hoje, no início deste podcast, se calhar é simbólico, nós devemos ter as primeiras transações nessa solução do Buy Now, Pay Later, porque é a questão, o mercado pede este tipo de soluções, nós temos que estar prontos e sermos ágeis em implementá-las. Boa. Bem, no fundo, também de alguma forma veio reforçar aqui a questão da inovação que falávamos há pouco, e portanto isto estão em constante desenvolvimento. Para terminar, uma questão mais de conselho. Que conselho é que tu darias, também com base na experiência que tens tido pessoalmente, profissionalmente, também no âmbito da Eu Pago, assim como outras empresas associadas, que conselhos é que tens para alguém que de alguma forma queira seguir um percurso semelhante, queira empreender, queira inovar, montar um negócio tecnológico, ou e até porque tem vindo a ser uma tendência muito forte nos últimos anos, não é, da pandemia, um negócio relacionado com o e-commerce, porque tem havido, agora vê-se tudo, não é? Portanto, a vender-se digital em plataformas digitais. Que negócio é que tu tens? Quer dizer,
quer do ponto de vista pessoal, profissional, é que tu tens e que possas deixar para quem nos ouve? Isto é uma pergunta aberta, portanto, depois agora podes-lhe dar a direção que achares que é mais relevante, no fundo, como na forma de conselho, no fundo. Eu não vou falar de uma área de negócio específica, mas vou falar mais em termos pessoais e um bocadinho da minha experiência. Eu acho que é o começar cedo e falhar cedo. Okay? Nós estamos sempre à espera, estamos preparados com o conhecimento. Não, mas nós temos que começar cedo a desenvolver novas ideias de negócio, novas ou velhas, ou o que seja, mas começar a desenvolver ideias de negócios cedo para falharmos rapidamente e falhar outra vez, até que podemos acertar numa altura que depois ainda estamos aptos para arriscar. Porque eu acho, na minha experiência pessoal, foi isso que aconteceu. Comecei a trabalhar muito cedo, tive muitas ideias e participei em muitos projetos que falhou. Essas falhas trouxe-me mesmo muito conhecimento e consegui depois, fruto da conjuntura, ter uma ideia de negócio que vingou e agora não sendo muito novo, mas também não sou muito velho, e então com 40 anos ainda sinto que ainda tenho muito para onde arriscar, ou seja, ainda vejo muito futuro à minha frente. Então foi chegar a esta altura, a esta idade, com ter falhado tanto e ter acertado em 2 projetos, acho que é mesmo o único conselho, é o conselho que eu dou, é começar cedo, começar a trabalhar, mas não é preciso acabar um curso, não é? Vamos começando a trabalhar em várias ideias, pode ser paralelo, para acumular a experiência, para quando chegarmos a uma idade mais ou menos madura, nos 30, 32 anos, já temos ali uma idade já estamos mais maduros, podemos ter a ideia e depois geri-la ainda com vontade de inovar. É começar cedo e falhar rápido. Certo. Bem, desde já agradeço, por um lado, pelo conselho, espero que seja útil a quem nos ouve, e por outro lado, à tua presença e ao conhecimento que partilhaste numa área tão premente como esta, sobretudo não é acelerada, como tivemos a oportunidade de falar pela pandemia, e deixar o repto a quem estiver interessado no vosso projeto e que ainda não conhecesse do vosso projeto de incubação, chamemos-lhe assim, para falar convosco. Parece-me uma iniciativa muito interessante. E bem, uma vez mais agradeço a tua presença. Alguma questão que os nossos ouvintes tenham, peço que o façam no YouTube, tanto eu como o Telmo, seguramente depois estará disponível para responder. E portanto, uma vez mais agradeço esta partilha de conhecimento. Pronto, eu agradeço o convite. Como eu sempre referia, é aquilo que eu gosto mais de fazer, é mesmo partilhar aquilo que eu sei, mesmo aquilo que eu não sei, partilhar a minha experiência, pelo menos, de certeza que vai ser útil, será útil a alguém. Portanto, eu fico muito satisfeito com isso. Obrigado, Tal. Está bem? Deus, João. Obrigado.